Quando você pensa na parte do desenho como uma forma de ensinar algo a alguém através de histórias, e principalmente da criança, você traz o lúdico para o universo da criança. Para ela compreender o mundo de uma forma melhor, você tem que falar a linguagem dela. Nós, psicólogos infantis, a gente utiliza muito história com criança. Então eu trago uma história que tem uma reflexão por trás dessa história, um ensinamento, e faço com que a criança se conscientize e discrimine talvez o problema que ela esteja enfrentando. Assim como o pai e a mãe. Ele pode pegar um personagem da história e utilizar esse personagem como uma forma de dar um parâmetro de atitudes para a criança e linkar. No episódio, a gente pode observar que o Grilo Danilo, ele tem um talento que foi muito valorizado e ele entrou para uma competição e acabou sendo vencedor dessa competição. O fato de vencer, das outras pessoas valorizarem, dele mesmo ter a percepção de que ele é capaz, de que ele consegue, faz com que ele queira fazer isso mais vezes. Em outro ambiente em que ele estava, ele usou esse talento e foi negativo para ele. Os outros grilos se afastaram dele. Vamos supor que o Grilo Danilo é meu filho. Filho, você viu que como você está cantando alto, isso pode estar afastando as pessoas, eu sei que isso é importante para você, você está sendo muito valorizado por essa habilidade, por essa atitude, mas nesse outro ambiente que não é da competição, as pessoas estão se afastando de você. Então poderia assumir esse posicionamento. Olha só que interessante, quando o ancião ele observa de fora, é uma atitude semelhante que os pais poderiam ter. Quando a criança está inserida dentro de um contexto social e a gente percebe que está tendo alguma dificuldade de comportamento ou ela mesmo não está se comportando de uma forma adequada, a primeira reação dos pais é já querer intervir e na maioria das vezes punir. Se a gente pegar pelo exemplo do ancião, ele fica na retaguarda, observa a situação e ali ele tem a clareza de que o Grilo Danilo está precisando aprender alguma coisa. Ele está precisando aprender empatia, se colocar no lugar do outro, para avaliar que impacto que a atitude dele tem no comportamento do outro. Então, empatia é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, olhar com o olhar do outro, lidar com o outro de forma generosa, de forma respeitosa. Para mim ficou claro naquele momento em que, ao invés de tentar resolver a situação da melhor forma possível, ele olhou muito mais para ele, o que talvez ele poderia fazer para se mostrar, para mostrar o talento e a habilidade dele, não ficou sob controle do que a Grila Priscila estava precisando naquele momento. Então, quando o ancião se coloca na retaguarda, primeiro ele observa, ele deixa com que o Grilo Danilo tenha os seus comportamentos naturais para observar se o Grilo Danilo já tem habilidade para perceber, para mudar por si próprio o próprio comportamento. Quando ele percebe que não, aí sim ele vai fazer a orientação e uma orientação mais diretiva. Ele vai lá e faz um som semelhante ao que o Grilo Danilo estava fazendo. Ali naquele momento ele mostrou, é sobre isso que eu estou falando. A atitude extrema, quando um pai tem uma atitude extrema ou até mesmo na situação do ancião, a atitude extrema ela foi utilizada como uma situação de basta, de chega. Então, muitas vezes, uma atitude extrema, ela pode ser utilizada na educação do seu filho para você colocar um ponto final naquela situação. Mas aqui não necessariamente eu vou entrar em questões que ferem a integridade física, moral e emocional, que humilhem. Não é esse tipo de atitude que eu estou dizendo, mas são atitudes em que você tentou por outras vias de fato, elas não foram suficientes.